Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade neste dia, onde vamos compartilhar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso segundo trimestre de 2021. Estamos estudando a revista Lições Bíblicas, Dons Espirituais e Ministeriais, e hoje vamos estudar a lição número 5, Dons de Elocução. Mas antes eu quero te convidar a fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para aprendermos mais da Tua Palavra. Fica conosco, nos dê um momento especial em Tua presença. Nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje a lição número 5, vamos estudar sobre os dons de elocução. E para dar início, inicialmente, nós precisamos entender, o que é elocução, qual o significado dessa palavra. Então, elocução significa anunciar o pensamento por palavra, É o anúncio de um pensamento por palavra, ou é o modo de se expressar oralmente ou por escrita. No caso dos dons de elocução, é o ato de se expressar oralmente, através da palavra. Então, elocução está relacionado à palavra, à expressão daquilo, que é entregue, daquilo que você vai entregar para alguém. Então, os dons de elocução, eles vão falar sobre esse contexto da palavra, É o que nós vamos entender aqui hoje na nossa lição. Eu quero ler o textuário para vocês, quando diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, nós vamos entender que esse textuário, está em 1 Coríntios, no capítulo 14, os versos o 2 e o 3. E aí nós vamos entender que os dons espirituais, quando é entregue, quando é falado aos homens, eles servem para edificar, para exortar e para consolar, no caso dos dons de elocução. E hoje nós vamos entender que os dons de elocução, ele é composto, ou é um conjunto de 3 dons. Os dons de profecia, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. E aí, por isso que a gente entende, que são dons de elocução, porque são trabalhados, inspirados pelo Espírito Santo e entregues aos homens através da fala, através daquilo que eles vão entregar para a pessoa que irá receber. Então, a verdade prática diz assim: os dons de profecia, de variedades de língua e de interpretação de línguas são para edificar, como já foi falado aqui no textuário, são também para exortar. O que é exortar? Exortar é dar ânimo, estimular, fortalecer alguém. Então, serve também para isso, para exortação, para animar a pessoa, para dar estímulo à pessoa e também para consolar a igreja de Cristo, quando eu digo a pessoa, o crente, ou a igreja do Senhor. E aí, nós temos o objetivo geral da nossa lição de hoje, que é exatamente apresentar os dons de elocução. Então, hoje, nós vamos tratar, nossa lição vai tratar sobre os dons, de profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Eu gostaria de deixar aqui um texto, na parte de interação com o professor, que eu considerei bastante importante, quando o escritor diz assim: qual o propósito dos dons de elocução? Atualmente, temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso destes dons, em especial o de profecia. Por isso, precisamos estudar com afinco a este tema, a fim de que não sejamos enganados pelos falsos profetas,
Paulo, quando ele exortou a igreja de Coríntios, ele estava preocupado com os irmãos, né, para que eles procurassem com zelo os dons espirituais e, em especial, o dom de profecia, pois aquele que profetiza edifica a igreja. Então, eu achei bastante interessante, porque aqui está nos chamando a atenção para que nós, assim, possamos estar estudando, estar buscando, ampliando os nossos conhecimentos sobre os dons de elocução, né? Especialmente aqui, quando o autor coloca sobre o dom de profecia, né? Como é colocado aqui. Por quê? Porque por falta de sabedoria está existindo muita confusão dentro das igrejas nos dias atuais. Então, nós como cristãos, como servos de Deus, né, como assembleianos que acreditamos nos dons espirituais, precisamos compreender, precisamos entender, estudar, né, e procurar usar esses dons com zelo, com sabedoria e com ordem dentro da igreja. Então, é isso que o escritor está falando aqui, e que, quando eu preparava essa lição, eu achei bastante importante, né, bastante relevante para compartilhar aqui com os irmãos, né, a importância do estudo, né, da busca, da leitura, do entendimento, do discernimento entre nós cristãos, né, entre a igreja de Cristo, sobre a utilização dos dons. E aí nós vamos passando para a nossa introdução. A introdução de hoje, ela diz o seguinte: o estudo desta lição de hoje, né, desta semana, vem classificar os dons de elocução, que são a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Os propósitos destes dons, eles são muito especiais, né? Que é a edificação, a exortação, não é, o estímulo, o ânimo para a igreja, o fortalecimento para a igreja e o consolo para a igreja de Cristo. Então, isso porque os dons de elocuções são manifestações sobrenaturais, né, vindos de Deus, e não podem ser utilizados, não podem ser usados de qualquer forma dentro da igreja. Então, nós vamos estudar esses dons hoje, né, como o escritor coloca aqui no finalzinho da introdução, com diligência, né, estudar com reverência e também com temor de Deus, para que a gente aprenda e para que não sejamos enganados pelas falsas manifestações. E aí nós vamos entender mais na frente o porquê que a introdução fala, não é, nas falsas manifestações, né, nos falsos profetas, né, uma passagem que o próprio Senhor Jesus nos alertou, nos chamou a atenção para isso. Então, nós vamos ter esse entendimento aqui hoje. E aí, o ponto 1 da nossa lição vai falar primeiro sobre o dom de profecia, né? É um dos dons que compõe, né, esse conjunto de dons que são os dons de elocução. Então, o dom de profecia, ele é um dom que refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida, para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois esta não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, muitas igrejas têm realizado, né, situações, né, ou permitido situações que o escritor chega a chamar aqui de aberrações dentro da própria igreja. Então, eu queria destacar 3 pontos aqui nesse primeiro parágrafo do nosso primeiro ponto, sobre o dom da profecia, né, quando o escritor se refere. Primeira coisa, o dom de profecia, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele é vindo de Deus para o homem, né, e é uma manifestação dada por Deus, né, uma inspiração divina para o homem. Então, não é do próprio homem, é o homem quem recebe de Deus como uma dádiva, para que ele use na edificação da sua igreja. Esse é o primeiro ponto a se destacar.
O outro ponto já foi falado na introdução, que tem o objetivo, né? O objetivo desse dom: exortar, edificar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, é um dom que edifica, que exorta, né? Que consola alguém. E, por fim, né, o terceiro aspecto que eu destaco é exatamente esse, que por falta de ensino dentro de muitas igrejas, o escritor coloca para a gente aqui que muitas vezes aparecem aberrações e que se dizem que são dons de profecia. E aí, mais uma vez, ele segue aqui chamando a nossa atenção para que a gente tenha cuidado como igreja do Senhor, né, ao fazer o uso da profecia, que a igreja precisa estar atenta, precisa examinar, precisa discernir, né, através do Espírito Santo de Deus, se a profecia é realmente verdadeira ou se não. Então, são esses 3 pontos importantes que a nossa lição coloca aqui em relação ao dom de profecia, inicialmente aqui falando. E o texto segue dizendo, as Escrituras nos orientam que nós devemos examinar tudo, julgando e discernindo pelo Espírito. Então, não é um julgamento carnal, não é uma examinação carnal do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano, mas a lição é bem clara em dizer que nós devemos examinar, que nós devemos discernir pelo Espírito. É no Espírito, se a profecia, se aquela mensagem, se o que está por trás daquela mensagem é realmente vindo de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que a nossa lição traz, né? Porque toda profecia, ele termina dizendo aqui no finalzinho, toda profecia, ela é espontânea, ela é sobrenatural e deve ser julgada e examinada pela igreja. Então, nós precisamos ter esse cuidado. O que a lição está nos chamando a atenção é para isso, que o dom de profecia, ele existe, né? Ele foi dado por Deus à sua igreja, não apenas na igreja primitiva, mas também a igreja atual, né, dos últimos dias, mas que nós também, como igreja, precisamos ter esse cuidado, ter esse olhar, né, de examinar, de discernir, né, de julgar pelo Espírito, se realmente é uma profecia vinda de Deus, vinda do Espírito Santo. Aí o tópico 2 do ponto 1, né, ainda falando sobre o dom de profecia, a relevância do dom de profecia. Então, o dom de profecia, ele é tão importante para a igreja, que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 14, o verso 1, ele exorta a igreja a buscar, né, ele incentiva, ele dá um ânimo à igreja a buscar esse dom. Por quê? Porque ele é um dom igualmente importante, né, dentro da igreja, como todos os outros dons são. E aí, o apóstolo Paulo, ele recomenda que esse exercício, né, da busca do dom seja observado pelos irmãos lá em Coríntio, né, e também ele chama a atenção para que eles observem, tenham cuidado na ordem dos cultos, né? Ele chega a falar sobre isso, né, que o dom de profecia vocês vão buscar, é importante para a vida de vocês, é importante para a edificação da igreja, mas é importante também que haja ordem nos cultos, é importante que tenham cuidado nos cultos, porque os crentes de Coríntios deveriam julgar as profecias quanto ao conteúdo e à origem de onde elas procedem, né? Por quê? Porque as profecias, elas possuem 3 fontes, né? Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam buscar, vocês precisam desejar isso, é um dom importante, está à disposição dos irmãos, mas vocês precisam ter zelo pela organização, pela ordem do culto, né? Vocês precisam examinar, vocês precisam julgar, né, pelo Espírito as profecias. Por quê? Porque as profecias, elas possuem 3 fontes distintas, né? E aí o escritor vem falando para a gente
Que fontes são essas, né, que as profecias podem surgir de Deus, né, que é a verdadeira, que é a bíblica, né, pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira profecia, a profecia que a fonte dela é o próprio Deus. Ela também pode ser, a outra fonte pode ser o homem, e a terceira fonte pode ser o diabo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje é exatamente sobre isso, examinar as profecias, examinar aquilo que está sendo, né, profetizado dentro da igreja. É isso que nós estamos entendendo aqui hoje. Então, o escritor chega dizendo, continua falando, devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações de falsos profetas. O Senhor Jesus, ele nos alertou dizendo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje é que nós precisamos nos cuidar, precisamos estar preparados, irmãos, para poder discernir pelo Espírito Santo, né, pela presença de Deus em nossa vida, né, porque aqui o próprio apóstolo Paulo orientou a igreja de Coríntios, né? Então, se essa orientação lá foi necessária, nos nossos dias não é diferente, né? E aí o Senhor Jesus, ele mesmo nos alerta, né, sobre os falsos profetas. Se o profeta é falso, a profecia automaticamente também é falsa. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos, estar alertas, né, para as manifestações das profecias dentro da nossa igreja, né, dentro da igreja atual como um todo. Então, essa é a relevância do dom de profecia, aqui no ponto 2. Aí nós já vamos para o ponto 3, né, o tópico 3 do primeiro ponto, ainda sobre o dom de profecia, que diz assim: propósitos da profecia. Qual o propósito, né? Qual a finalidade, né, desse dom dentro da igreja? E aí o texto diz, a profecia contribui para a edificação do crente, né? Nós já falamos isso aqui anteriormente. Porém, ainda existe muita confusão dentro da igreja, né, das igrejas da atualidade, a respeito dos dons de elocução, e em especial ao dom de profecia. E aí o escritor vem trazendo, né, a exemplo de líderes, né, que permitem que suas igrejas sejam guiadas por profecias, né, que as suas igrejas sejam guiadas por profetas, por profetisas, né, que entregam uma série de profecias e que muitas vezes não são julgadas e não são examinadas pela igreja do Senhor. E aí ele segue dizendo o seguinte, que a igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida pelas Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. E aí ele vem colocando, né, confirmando que muitos líderes hoje agem assim, né? Buscam profetas, buscam profetisas para que esses guiem as suas igrejas, né? Tragam profecias para as suas igrejas, né? E estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes, as profecias que têm acontecido hoje, isso é o escritor que está colocando, né? Elas são voltadas para aquilo que as pessoas querem ouvir, e não para aquilo que Deus quer entregar para o seu povo. Aí o escritor nos chama a atenção para isso, dizendo que as profecias de hoje, muitas vezes, né, através de muitos líderes da atualidade, querem ou trazem, né, são profecias que trazem aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente deseja falar. Todavia, a palavra de Deus nos alerta para que nós ouçamos, né, a voz de Deus e que tenhamos cuidados com
os tais falatórios, né? Aí o escritor chama essas profecias de falatórios, né? Algo carnal, não é algo vindo do Espírito, algo vindo da parte de Deus. Então, esse ponto aqui dos propósitos da profecia, ele é bastante importante para nós refletirmos. Por quê? Porque a profecia, né, resumindo, o que esse tópico trouxe para a gente? Que a profecia, ela edifica o crente, né, mas que a Bíblia, ela é a principal profecia, ela é a profecia por excelência, né? E que não é necessário, na verdade, o escritor está fazendo aqui um chamamento, está chamando a nossa atenção, que não é necessário nós irmos atrás de profetas, que não é necessário o crente em Jesus estar atrás de profeta, atrás de profetisas. Por quê? Porque, como foi falado aqui nos tópicos anteriores, a profecia, ela é espontânea e inspirada pelo Espírito Santo. Então, se Deus tem algo para te entregar, se Deus tem algo para entregar à sua igreja, o Espírito Santo vai inspirar o profeta. O Espírito Santo vai entregar ao profeta e ele espontaneamente vai entregar ao destinatário, né? Ou que seja individual, ou seja uma profecia coletiva para toda a igreja. Mas o fato é, o escritor deixa bem claro que não precisamos ir atrás, como muitos hoje estão fazendo, como muitas igrejas hoje estão priorizando, mas que nós precisamos estar em Deus, julgando e examinando pelo Espírito aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Então, nós precisamos entender que o dom de profecia, ele é um dos recursos, né, pelo qual Deus usa para comunicar com a sua igreja, mas nós não podemos desprezar a Bíblia Sagrada. Eu achei isso aqui bastante importante, né? Porque a palavra de Deus, como o escritor colocou, ela é inerrante, ela não erra. É a profecia por excelência, é Deus falando com o seu povo, né? Então, na palavra de Deus, nós temos tudo isso. Nós temos tudo isso que os objetivos aqui que a própria profecia tem. Na palavra de Deus, nós temos o consolo, nós temos a edificação e nós temos também a exortação. Porque a palavra de Deus, ela exorta, ela consola, né, ela edifica, ela fortalece. Então, que nesta aula, que nesta lição de hoje, nós possamos compreender isso, que a profecia é um dom maravilhoso, é atual, né, é bíblico, mas nós não podemos desprezar a palavra de Deus em detrimento das profecias, né, e estarmos atentos, examinando, julgando aquilo que tem acontecido nos nossos dias, para sabermos discernir de qual fonte procede, se de Deus, se do homem ou se do diabo. Amém? Então, esse é o primeiro ponto da nossa lição sobre os dons de profecia. O outro dom de elocução que nós vamos agora refletir juntos é o dom de variedade de línguas, né? Um dom importante também, não menos importante, né? Todos os dons, eles são importantes. O escritor, ele até chama a atenção que muitos estudiosos, muitos teólogos, eles consideram que a listagem dos dons são uma forma de considerar ou de elencar um dom mais importante que o outro. Mas o escritor diz que não, que todos os dons, eles são importantes, tanto para a edificação da igreja, quanto para a edificação, né, de quem recebe, de quem é agraciado com o dom. Então, bem assim, é a variedade de línguas, né, que diz assim: o que é o dom de variedade de línguas? O dom de variedade de línguas é uma habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, que o próprio falante não compreende, para fins de louvor, de oração ou de uma transmissão de uma mensagem divina. Então, o dom já fala, né, variedade de línguas. Então, a pessoa, né, que recebe esse dom, ela recebe de Deus, né, pelo Espírito Santo, uma variedade de línguas estranhas. Né? E esse dom, o escritor coloca aqui bem claro para nós que é uma habilidade
de falar em línguas variadas e que serve, né, ou que tem um propósito para o louvor, né, para uma oração, para uma transmissão de uma mensagem para toda a igreja. Então, a pessoa que recebeu esse dom, ele recebeu essa habilidade de Deus, né, para realizar esse propósito na igreja, né? E aí esse dom ele traz uma edificação tanto para a igreja como também uma edificação pessoal. E aqui no finalzinho, mais na frente, a gente vai tratar sobre isso, que esse dom, ele edifica mais a pessoa que recebe, né? É uma edificação pessoal, é uma edificação interior, né? De crescimento espiritual do crente que recebe, né? Porém, ele também, esse dom, é usado para edificar a igreja. E aí, o escritor vem falando para a gente que esse dom ele é tão importante quanto os outros, porque o dom de variedade de línguas, lá em 1 Coríntios 12, ele já vem bem no finalzinho, né, da listagem de dons. E aí é aquilo que eu comecei falando, que muitos teólogos, né, estudiosos da Bíblia, muitos consideram que esse dom ele é menos importante. E, na verdade, não é. Todos são importantes, né? Não depende da listagem, como o apóstolo Paulo escreve ali aos Coríntios, né? 1 aos Coríntios, no capítulo 12. E ele é tão importante, o escritor destaca para a gente aqui, que ele é tão importante quanto todos os dons apresentados no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. E aí, no tópico 2, né, do nosso ponto 2, sobre a variedade de línguas, vem em forma de uma pergunta: qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente, né, que recebe este dom. Então, à medida que o crente, que o servo de Deus fala em línguas estranhas, ele vai sendo também edificado, ele vai sendo também renovado e tocado pelo Espírito Santo. Então, o que esse ponto está aqui dizendo, que o dom de variedade de línguas, né, ele é usado sim, como falou no tópico anterior, né, em um louvor, na ministração de um louvor, de uma oração, né, de uma mensagem a ser transmitida para a igreja, mas o tópico 2 deixa bem claro para a gente que a principal edificação, que a principal exortação é para quem recebe o dom. Ou seja, o dom de variedade de línguas é para uma edificação mais pessoal, né? Uma edificação íntima ali da pessoa com Deus. Então, é uma edificação pessoal para o crente que recebe, né? Para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, né? Para a sua edificação, intimidade com Deus. Então, esse dom, diferente do dom de profecia, ele edifica, ele exorta, né, prioritariamente a pessoa que recebe o próprio dom, né, através do Espírito. No tópico 3, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, né, que foi aquilo que eu até pincelei aqui um pouquinho no início. Os dons não foram entregues no período apostólico, né, no período da igreja primitiva, e ficaram lá. Não, nós hoje, da igreja atual, da igreja dos últimos dias, nós desfrutamos dos dons espirituais, e nós cremos nos dons espirituais, né? Por isso que estamos aqui tratando sobre esse assunto tão importante para a igreja do Senhor. Então, o Senhor, ele continua abençoando a sua igreja com este dom, e cremos que assim o fará até a sua volta. No dia de Pentecostes, os crentes ali, né, como os irmãos conhecem, foram reunidos, né, ou melhor, se reuniram ali no cenáculo, e foram batizados pelo Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas pelo próprio Espírito, e os dons espirituais, eles continuam hoje à nossa disposição.
né? Então, por isso que aqui o tópico fala a atualidade dos dons. Eles não ficaram lá atrás, eles são atuais. O mesmo Espírito que concedeu, o mesmo Deus, né? O mesmo Jesus que batizou os crentes lá no cenáculo com o Espírito Santo, é o mesmo que faz hoje com a sua igreja. Então, nós podemos entender que os dons, eles são importantes para a igreja atual, que é necessário. A igreja precisa ser uma igreja que acredita, né, que viva, né, os dons, que tenha os dons, uma igreja que seja organizada, que tenha ordem, mas que os dons espirituais estejam presentes, porque é o mesmo Deus que entregou lá no cenáculo, é o mesmo Deus que entrega, é o mesmo Deus que hoje, né, abençoa, é o mesmo Deus que hoje edifica, que exorta, que consola a sua igreja através dos dons espirituais, e neste caso de hoje, os dons de elocução, dons de profecia, dons de variedade de línguas e, por último, os dons de interpretação das línguas, que é o que nós vamos já estar falando. Então, esse dom de variedade de línguas, já fechando aqui, é um dom tão útil para a vida pessoal do crente em nossos dias, como foi nos dias da igreja primitiva. Então, variedade de línguas, o crente que recebe, ele é edificado, ele é, né, consolado, ele é fortalecido, né, uma relação assim mais de intimidade pessoal com Deus. Então, é sobre isso os dons de variedade de língua, né, a sua finalidade e a sua atualidade, né, que é um dos pontos bem importantes aqui das nossas lições, né? Dizer que os dons são importantes, são atuais e que estão presentes hoje, que estão à disposição da Igreja do Senhor. E agora, no ponto 3 da nossa lição, né, já caminhando para o final, a revista vai tratar sobre o dom de interpretação das línguas. Então, a definição do dom é a seguinte: a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar aquilo que foi pronunciado em línguas. Porque a palavra já diz, né, irmãos? O nome do dom já diz. Interpretação, né? Interpretar é compreender, é entender aquilo que já foi pronunciado em línguas. Então, é mais um dom de elocução, é mais um dom que é, né, trabalhado através da fala, não é? Do anunciamento, do anúncio da palavra. Então, esse é o dom de interpretação de línguas. Aí o texto segue dizendo: na igreja de Coríntio havia uma desordem no culto, né? Como nós já estudamos sobre isso. E aí o apóstolo Paulo, em relação a essa desordem, né, sobre os cultos, sobre os dons espirituais, a relação que eles tinham com os dons espirituais, o apóstolo Paulo, ele os advertiu dizendo, né, e se por falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Então, o dom de interpretação de língua, o apóstolo Paulo estava dizendo que precisa ter ordem, né? Nós falamos isso aqui anteriormente. Quando tiver os dons, né, de língua, as línguas estranhas nas igrejas, que se tiver intérprete, que interprete. Para quê? Para que a igreja seja edificada, para que a igreja entenda, compreenda, né, aquilo que está sendo entregue para a igreja, para a própria igreja, né? Ou para alguém em particular. Então, o dom de interpretação de línguas, ele tem essa finalidade, né? De trazer essa interpretação, de trazer essa compreensão. E aí o apóstolo Paulo fala isso para eles, né? Que se tiver o intérprete, alguém que tenha esse dom na igreja, que interprete, né, pelo Espírito que está sendo entregue para a igreja do Senhor. Então, Paulo estava dizendo isso para que, né, haja ordem, haja organização no culto, para que toda a igreja seja edificada através do dom da interpretação de línguas. E aí o ponto 2 diz assim: a diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia é uma pergunta, né?
E aí, o que é que os irmãos acham? Há diferença entre o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia? Vamos entender isso aqui agora. Embora haja semelhança, né, são dons distintos. Por qual a semelhança? A semelhança é edificar, a semelhança é consolar, a semelhança é exortar. Porém, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que a interprete, né, para que interprete a mensagem para a igreja do Senhor, para que essa, né, no caso a igreja, seja edificada. Então, esse dom, ele tem essa particularidade, né, de duas pessoas ali serem usadas ao mesmo tempo. Uma que vai falar em línguas e o intérprete que vai interpretar essa língua para que a igreja seja edificada. Então, esse é um dom tão importante quanto os demais, porque vai trazer a compreensão, vai trazer o entendimento à igreja. Então, quem tem esse dom, quem é agraciado por Deus, né, recebeu essa dádiva para isso, né, para trazer a igreja, para interpretar a mensagem para a igreja, para que esta seja edificada. Do contrário, olha o quanto é importante. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada, né? Então, aí a gente vê a importância desse dom da interpretação de línguas, né? De quem tem esse dom de interpretação de línguas, né? Trazer o entendimento, trazer a compreensão para a igreja do Senhor. Aí o texto segue dizendo, já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevam Ângelo, né, um estudioso da Bíblia, teólogo, né, pesquisador da palavra de Deus, ele definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, são dons semelhantes pela edificação, pela exortação e pelo consolo, mas são distintos, né, nesse aspecto, que o dom de interpretação de língua precisa de alguém que fale em língua estranha, para aquela pessoa que tem esse dom de interpretar, interprete a língua estranha, né? Então, é um trabalho espiritual que Deus deixou para a sua igreja, né, que ali no momento são duas pessoas sendo usadas por Deus para que a igreja seja edificada, um falando em línguas e o outro interpretando. Já o dom de profecia é diferente, né? O dom de profecia não depende de outra pessoa para que ele aconteça, né? No caso, é o profeta ou a profetisa e Deus. Então, por isso que são distintos, né, nesses dois aspectos. E aí nós chegamos à conclusão. A conclusão da nossa lição, eu quero ler aqui na íntegra, né, que achei bastante interessante também, que ela faz assim um resumo, né, ou um detalhamento de tudo aquilo que nós falamos hoje. Então, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, né, são essas pessoas que não aceitam, que não acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo, né, na atualidade dos dons espirituais, né, que é o contrário de nós, da Assembleia de Deus, porque nós acreditamos sim. Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Achei isso aqui lindo, perfeito para a nossa reflexão nesse dia. Né? Mesmo que muitos não acreditam, muitos não aceitam, mas isso não muda o plano de Deus. Né? Isso não muda o propósito do Senhor para a sua igreja. Né? O Senhor, Ele continua nos concedendo, Ele continua nos abençoando com suas dádivas, né, que é a entrega dos dons espirituais, daquilo que nós estamos tratando aqui hoje. Né? Então, Deus, ele tem um propósito em tudo. Né? Os planos de Deus são maiores. Então, independente de aceitarem ou não, o Senhor, Ele continua cuidando, Ele continua abençoando a sua igreja com os dons.
Portanto, não podemos desprezar os dons de profecia, o falar em línguas estranhas e o de interpretação de línguas. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia nos ensina, com sabedoria, com decência e com ordem. Isso aqui, assim, eu achei que essa conclusão trouxe para nós, assim, uma explicação de tudo que a lição trouxe de uma forma bem clara, bem objetiva, né? Que a igreja, nós acreditamos, nós cremos nas dádivas, nos dons espirituais, mas nós também precisamos, né? Mesmo crendo na profecia, na variedade de línguas e na interpretação das línguas, mas nós não podemos deixar que os nossos cultos se tornem uma desordem. Né, como o apóstolo Paulo, lá na igreja de Coríntios, ele percebeu isso e ele exortou os irmãos. Então, nós também, como crentes de hoje, precisamos ter esse cuidado de não acontecer dos nossos cultos, né, de acontecer a desordem nos cultos. Por isso que o escritor é bem claro no final: façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, ou seja, ele está dizendo com discernimento, com sabedoria divina, com decência, né, aquilo que não escandaliza. O que é algo decente? Aquilo que não traz escândalo, aquilo que não traz vergonha, né, aquilo que não traz decepção para a igreja do Senhor. E por fim ele diz, e com ordem, né, com organização, né, que os nossos cultos sejam esses cultos aqui, né, que o escritor descreve, conforme está lá em 1 Coríntios 14, 39 e 40. Ele fala aqui, baseado nessa passagem, quando o próprio apóstolo Paulo orienta a igreja lá em Coríntios. Concluindo, agindo desta forma, Deus usará os seus filhos, né, Deus usará a sua igreja, para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Então, eu concluo dizendo que os dons de elocução, né, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas, né, são meios, né, são uns dos meios que Deus usa para comunicar com o seu povo, para comunicar com a sua igreja e trazer para a sua igreja a edificação, a consolação e a exortação. Amém? Deus abençoe. Próxima semana, uma aula importantíssima também que teremos, o ministério de apóstolo. Então, a nossa lição já vai entrar, começando a falar sobre os dons ministeriais. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a sua igreja, para que nós possamos, né, continuar recebendo do Senhor os dons, né, continuar assim, sendo edificados, agraciados pelas manifestações gloriosas de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta aula tão importante, tão valiosa para a nossa vida espiritual. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, neste momento, pela Tua Palavra, pelo ensino da Tua Palavra, que tem nos fortalecido, Senhor, que tem nos ajudado a caminhar, a entender os propósitos do Senhor para cada um de nós e para a sua própria igreja. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo, ó Deus, e te pedimos que as manifestações gloriosas do Senhor, gloriosas do céu, como diz a sua lição, continuem sobre nós, sobre a tua igreja em toda a terra. Nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.